Muito bem, podemos encerrar o estudo número 11 dessa semana, agradecendo a Deus pelos ensinamentos que nos foram ministrados através do Espírito Santo. João, ao escrever sobre as três pessoas da divindade, ele abriu a nossa visão para que nós pudéssemos entender plenamente a natureza dos três seres da divindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três unidos na criação, os três unidos na planificação da vida dos seres humanos e os três unidos no plano da redenção. Jesus Cristo veio à Terra para cumprir esse plano, que não podia ter falha, não existia plano B. O plano era o plano da salvação. E Jesus Cristo foi muito feliz, cumpriu todas as metas que ele havia proposto, mas com uma condição: ele estava em carne humana, na figura humana, e ele precisava do poder de Deus e da direção do Espírito Santo. Muitos sinais que Jesus fez, ele atribuiu ao Pai. Muitos sinais que Jesus fez, ele atribuiu ao Espírito Santo. Ellen White, no livro Conselhos sobre Saúde, na página 222, ela diz o seguinte: a divindade moveu-se de compaixão pela raça caída. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram a si mesmo ao estabelecerem o plano da redenção, a fim de levar esse plano a cabo. Plenamente eles precisaram se unir. Foi decidido que Cristo, o unigênito, o Filho de Deus, ele se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. E Jesus nasceu, se tornou um ser humano e com a ajuda do Pai se tornou o vencedor. Jesus apegou-se ao Pai para dizer em seu ministério que ele, tudo o que fazia provinha do Pai. Ele disse: eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando daquilo que o Pai me mandou falar. Eu de mim mesmo não faço nada. O Pai é que está por trás de todas as coisas. Jesus se tornou o nosso Salvador, porque isso foi planificado em uma reunião com o Pai. E Jesus Cristo aceitou: quero ser a oferta pelo pecado da humanidade. Um dia, um dos grandes trens que fazem o caminho até Londres, ele estava na rota, era noite, havia chovido o dia inteiro e uma densa cerração se baixara sobre a terra. O trem, aquela locomotiva, aquele trem expresso, ele estava na direção de Londres, mas chegou um momento em que o maquinista não enxergava mais nada. Ele ligou o potente farol daquele trem e de repente ele viu uma pessoa de braços abertos gesticulando em desespero. Ele freou o trem, houve um barulho estridente e o trem parou. As pessoas desceram, o maquinista desceu e as pessoas perguntaram: o que aconteceu, maquinista? Ele disse: eu vi uma pessoa em desespero gesticulando com os braços abertos para que eu pudesse parar. E então eles olharam em redor, mas não havia ninguém. E quando o maquinista olhou no farol daquele trem, havia uma mariposa grudada no farol. Em seu desespero de morte, a mariposa agitou fortemente as suas asas. Foi projetada pela luz do farol, como se fosse uma pessoa agitando os braços, pedindo para o trem parar. O maquinista olhou adiante e o farol estava ligado, e ele percebeu algo que fez ele estremecer. A ponte que estava sobre o rio, a uns 500 metros, a ponte havia caído, a correnteza muito forte havia levado pela chuva e estava um grande buraco, um grande vazio. Se o trem tivesse andado mais 500 metros, o trem mergulharia naquele rio e seria um acidente fatal. Providencialmente, aquela mariposa com as asas parecendo braços abertos, salvou aquele trem e todos os passageiros. Jesus Cristo, ele se tornou homem e através do Espírito Santo, ele, junto com o Pai, projetaram o plano da redenção. E Jesus, de braços abertos, ele então se movimentou na cruz e salvou a humanidade. Um sacrifício de amor que foi mensurado como o maior sacrifício de amor de um Deus. Morrer pelas criaturas que nem sequer o amavam. A salvação sempre esteve vinculada ao Pai Celestial. E isso através de Jesus. E Jesus se submeteu voluntariamente ao sacrifício em favor do ser humano. A obediência que Isaac teve com Abraão no Monte Moriá, quando Abraão disse: você é o sacrifício, meu filho. E Isaac, prontamente, sem reclamar, deitou-se sobre o altar e o pai
Abraão levantou ali a adaga, o punhal para imolar o filho, e o anjo segurou. Naquele momento, Abraão teve um vislumbre do que Deus passaria quando seu filho fosse assim executado na cruz. Jesus Cristo se tornou o nosso Salvador. O escritor João descreve que por causa dessa unidade que Jesus tinha com o Pai, muitas vezes ele disse: eu e o Pai somos um. Entendido esse conceito, Jesus passou a dizer aos discípulos que ele enviaria o Consolador. Deve ter havido um chororô, deve ter havido muita reclamação. Jesus, o senhor não pode ir, fica conosco. Jesus deve ter dito: Pedro, se eu não for, o Consolador não virá. E vocês vão precisar desse Consolador, porque ele é muito mais poderoso do que eu. Eu estou na forma humana, eu só consigo fazer isso que vocês estão vendo. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo vai trabalhar com vocês, vai dar força, vai dar, assim, todo um movimento que vocês nem sequer imaginam. É preciso o Consolador, Pedro, Tiago, João. Eu tenho que ir. Meu Pai vai enviar o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. E realmente, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, e os discípulos viram o poder que o Espírito Santo possuía, quando Felipe falou com o eunuco, e evangelizou ele sobre o profeta Isaías, falando sobre Jesus. Diz o texto bíblico, Felipe, depois que batizou ali o eunuco, ele foi embora, diz assim, o Espírito Santo o arrebatou. Ele se achou na cidade de Azoto, quase 150 quilômetros de onde ele estava. Obra do Espírito Santo. Tudo isso o Espírito Santo tem poder para fazer. Por isso Jesus disse, Pedro, Tiago, João, Natanael, Felipe, Tomé, se eu não for, o Consolador não virá. E vocês vão precisar do Consolador. Sem o Consolador, vocês não serão nada. Essa turma que me matou, vão fazer de vocês picadinho. Vocês vão precisar do Espírito Santo. Os discípulos se conformaram e aceitaram então ali as recomendações do Senhor Jesus Cristo. Por fim, Jesus, com a finalidade de abençoar os seus discípulos, ele fez a oração sacerdotal. Ele pediu a Deus, Senhor, transforma esses discípulos em uma célula de amor. Assim como eu sou ligado com o Senhor, eu e o Senhor somos um, e o Espírito Santo transforma, meu Pai, esses homens assim para que eles possam ser unidos em amor. E Jesus Cristo orou de forma assim muito clara, fez um clamor ao Pai, e Deus ouviu esse clamor. Aí Jesus disse, pronto, eu já posso ir para a cruz. Na semana que vem, o estudo é sobre Jesus Cristo na cruz e a ressurreição. Deus abençoe. Possamos ter entendido esta semana como o Pai é importante em nosso relacionamento cristão. Como Jesus é importante como nosso Salvador e como o Espírito Santo, ele é importante demais na condução da terminação da obra. Deus nos abençoe. Nós não podemos fazer nada sem a força e o poder do Espírito Santo. Quando eu estou num púlpito, eu sempre penso, não sou eu que vou falar aqui, é o Espírito Santo. Quando você está ministrando um estudo bíblico, não é você, é o Espírito Santo. Porque quem convence e converte é o Espírito Santo. E quantas vezes, ao sair da igreja, as pessoas me dizem, falou ao meu coração, eu precisava dessa mensagem. Eu digo, louvado seja Deus. Então, nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E vamos terminar essa obra pelo poder de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Que eles nos abençoem. Fica com Deus e tenha um feliz sábado.